Pessoal, agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo abordado no livro didático e agora nós vamos estudar o cenário 2 a partir da página 116. Esse cenário, ele tem como tema principal um mutante chamado Terra, ou seja, vamos estudar esse fenômeno, um fenômeno que explica toda a formação desse planeta. Então, aqui eu citei no vídeo anterior o tempo geológico e o tempo histórico. Então, aqui nós vamos estudar o tempo geológico. Então, como nós vimos, o nosso planeta, ele sofreu várias mudanças climáticas, certo? Várias modificações advindas dessas condições climáticas, em que o nosso planeta ele tinha temperaturas elevadíssimas e, ao mesmo tempo, ele se resfriava. Ou seja, a partir disso aconteceu o aquecimento da atmosfera. Então, com o surgimento da crosta terrestre, grandes áreas dessa crosta, elas foram se modificando. Isso porque, por causa das temperaturas elevadas, ocorreram alguns fenômenos, como, por exemplo, vulcões e terremotos. Então, a partir desses acontecimentos, foram criados o quê? Os continentes e as montanhas. Então, entre esses acontecimentos, muitas espécies de animais surgiram e também outras espécies desapareceram. Então, gente, graças à ciência que eu já citei para vocês, não é isso? Os estudiosos, eles conseguiram reconstituir grande parte da história de nossa Terra. Então, entre esses achados, a gente cita assim, foram encontrados fósseis de animais, vegetais e minerais encontrados nas rochas. Por isso que a geologia ela é tão importante para contar a história de formação do nosso planeta. Porque a geologia ela tem como foco principal o estudo das rochas. Então, a partir desse estudo, foram encontrados esses fósseis de animais, vegetais e minerais, que eles são muito importantes para explicar a nossa formação, a formação do nosso planeta. Então, após esses achados, após encontrar esses fósseis e esses restos de animais, vegetais e minerais que ainda estavam consolidados nas rochas, criaram, então, uma outra ciência chamada paleontologia. Então, a paleontologia, ela vai além do estudo das rochas. Ela vai também estudar os fósseis encontrados, ou seja, os restos de animais, vegetais e minerais encontrados nessas rochas. Então, no caso, a ciência paleontológica, ela tem por objetivo, além do estudo das rochas, estudar também os fósseis. Então, através desse estudo, a paleontologia ela vai conseguir informações sobre os acontecimentos ocorridos no processo de formação do nosso planeta. E, gente, na página 118, nós vamos abordar, então, as eras geológicas. Então, como eu citei anteriormente, para a gente estudar o tempo geológico, são divididos esse tempo histórico em eras, tá certo? Já no tempo histórico, a gente utiliza os dias, as horas para relatar os acontecimentos do nosso dia a dia. No tempo histórico, a gente utiliza datas comemorativas para lembrar do nosso passado. Por exemplo, uma data de casamento, uma data de aniversário. Ou seja, a data, o dia, ela vai ser importante para a gente lembrar daquele fato histórico que ocorreu no nosso passado. Já na era geológica, os estudiosos eles dividiram os acontecimentos em eras, tá certo? Para poder elaborar toda a história de formação da nossa Terra. Então, cada era, ela vai remeter a um acontecimento. E aí, na página 119 do nosso livro didático, vocês podem observar uma tabela com a escala geológica do tempo. Então, nessa tabela vão ser utilizados as eras e o que aconteceu em cada tempo, em cada recorte, que chama-se era,
para poder a gente entender a história evolutiva do nosso planeta. Então, desde a era azoica, que é o início da Terra, até a era cenozoica, que é a última era que surgiu o homem, né, que na cenozoica, que é essa última era abordada aqui no nosso livro, ela vai ser específica para a gente entender que foi nessa era, foi nessa época, foi nesse período que surgiu então o ser humano. Então agora vocês vão para a página 119 do livro didático, analisar essa tabela geológica, certo? Essa escala geológica que explica toda a evolução e formação do nosso planeta. E em seguida, após vocês observarem essa tabela, aí vocês vão para o grupo e a gente vai debater essa tabela, tá certo, pessoal?